conforme prometido previamente, retirando as coisas que não prestam aqui para nós, tentando focar o máximo na leitura. Então vamos aqui para uma previsão conforme anuncia o próprio título. Nós queremos saber a respeito da situação do Brasil frente à pandemia que estamos enfrentando, num período que vai do dia 22 de fevereiro ao dia 22 de setembro. Vamos ver como é que se caracteriza a partir de uma leitura rápida dos arcanos do tarô. Estou usando o tarô da Cabala Hermética, como vocês podem ver. E a partir daí temos aqui condições de começar a refletir um pouco nesse período que tem o arco de um semestre. Então, como é ao vivo, pessoal, é caseiro mesmo, tá? Vocês estão vendo ao vivo acontecerem as coisas e a previsão, com todos os erros e acertos que possam se apresentar. Lembrando que a ideia é que, retomando o canal Matis Magista, retomando o projeto Matis Magista, possamos então ter periodicamente previsões sobre assuntos diversos da semana, tá? Previsões semanais retornando. Vamos lá, vamos para as cartas. Uma primeira carta, segunda carta, terceira carta, e depois ainda faço a confirmação com o tiratema. Quarta carta saiu involuntariamente, mas estava aqui. Quinta carta separada. Manusear com uma das mãos somente não é simples, pessoal. Não é simples. É caseiro mesmo, tá? Vocês estão vendo parte da minha casa. Então, não ligue, não estão diante de algo profissional, mas sim de alguém que se dedica ao estudo dos arcanos do tarô e a sua prática já há mais ou menos 30 anos. Então, estou vendo aqui pessoas que fizeram curso comigo, sabem que eu não estou brincando quando vemos isso. Vamos então ao que é possível captar nessa leitura. Então, na casa favorável, estou abrindo aqui, está invertido, mas eu não considero inversão na leitura, isso é uma característica minha, não considero inversão na leitura. Nós temos um 5 de ouros, migrando para, no que está contrário, um valete de espadas. Já vamos conversar sobre isso. Isso é um tarô que segue uma associação muito estreita com a Cabala. Então, quem está estudando Cabala, quem quer aprender Cabala, pode pegar esse baralho de tarô e fazer um estudo combinado, tá, pessoal? Dá um combo interessante. Vamos lá, vamos abrindo as cartas com calma. Temos o arcano 20, o julgamento, na carta de cabeça, né, na carta ou de conselho, para quem preferir. As questões que estão ocultas. Opa, boa tarde, Rosália, tudo bem? As questões que estão ocultas temos aqui o eremita. Tá fácil não. E vamos ver a primeira síntese, o primeiro resultado, que é um 8 de espadas. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer antes de aprofundar a leitura é que até setembro a pandemia não terminou no Brasil, não. Até setembro, a pandemia permanece bastante forte. Vamos então, carta por carta. Primeira carta, nós temos um 5 de ouros. O que está favorável? Por incrível que pareça, há algo que é favorável no que diz respeito à carestia. A carestia de recursos, a carestia também da população como um todo, a simplicidade do modo de vida de boa parte da população, por incrível que pareça, é um elemento positivo. Não fosse isso, teríamos um quadro muito pior. É algo que precisamos aí levar em consideração. Eu vou dar um exemplo. Pessoas com menos recursos financeiros
tendem a se deslocar menos de um lado para o outro. Quando contaminadas, tendem a estar mais próximo do seu local de origem, tirando o movimento pendular das metrópoles, né, onde o sujeito sai de um lugar para outro e aí ele depois tem de retornar para sua casa. Então, isso é um elemento de refreamento. E esse 5 de ouros aqui, ele está trazendo isso como um aspecto positivo. Esse é um tarô que ele possui algumas coisas, algumas sugestões de palavras, como, por exemplo, preocupação com 5 de ouros. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Nesse caso, ajuda. Por quê? Porque o 5 de ouros, ao mostrar perda de status, empobrecimento da população e tudo mais, dá a entender, justamente para boa parte da população, que a situação não está para brincadeira, que nós não estamos vivendo aí um mundo encantado em que tudo dá certo, tudo é bonitinho, tudo funciona, né? Então, esse é o primeiro aspecto, que é o aspecto positivo. Mas vejam só, o jogo ele mostra as questões de uma maneira tão cruel, para não dizer outra palavra, que o 5 de ouros, que é uma carta difícil, é o aspecto positivo. No aspecto negativo, nós temos aqui o valete de espadas. O valete de espadas, ele está muito associado a atitudes temerárias, né? Atitudes temerárias. Não é como o valete ou o cavaleiro. Eu prefiro falar cavaleiro, nesse parágrafo nós temos valete. O cavaleiro de paus, ele é quem age por impulso. O valete de espadas, ele mostra uma situação na qual existem pessoas e elas estão agindo, ainda que de forma refletida, mas sem considerar todos os fatores que deveriam. E isso é o negativo. Por quê? Porque o naipe de espadas é o naipe da racionalidade. Então, se você tem um valete de espadas no negativo, você está lidando com alguém frio, alguém insensível, às vezes corrupto. O valete de espadas é o arquétipo do cavaleiro medieval. Então, nós temos aí um problema muito sério com corrupção e principalmente no escalão, que não é o escalão mais alto. O mais alto escalão seria um rei. Nós temos aí nos escalões intermediários. Diria até com a complacência e conivência, como isso já está aparecendo. Não precisava nem do tarô para mostrar, mas ele está mostrando. Com a conivência e complacência de profissionais da saúde. Então, há que observar que esse é algo que nos traz preocupação. Lembrando também que, como ele está na carta de oposição, há aí um problema muito sério quanto a esse treinamento, quanto à maneira de aplicar os protocolos daqueles que estão manuseando, estão manejando a situação na linha de frente, os profissionais estão na linha de frente. Então, você une, como diria um antigo mestre meu, o inútil ao desagradável aqui. Chegamos mais próximo a Shin. Shin, em hebraico, é uma palavra muito interessante que ao mesmo tempo está associada à lua, está associada a espinho. É o julgamento. É o momento de colher os frutos daquilo que se plantou. Ou seja, se houve planejamento, se houve um esforço grande no sentido de conter essa situação calamitosa, esse seria o momento, esse é o momento de colher bons frutos. Me parece que não é o caso. Então, todas as decisões erradas, tanto no nível governamental, quanto individual, quanto social, elas estão repercutindo e vão repercutir nesses 6 meses de uma forma aguda, por causa da carta do julgamento. Aguda e diria até mais, que no nível cósmico, isso aponta para um resgate kármico extremamente forte, extremamente poderoso, pairando sobre o povo brasileiro. Então, não tem nada muito auspicioso, não. Na verdade, o que se revela para os próximos 6 meses uma perspectiva de aumento e recrudescimento. Mas vamos lá, vamos prosseguir. O que é que está
por debaixo, o que é que está oculto? O que é que motiva tudo? Nós temos o eremita. O eremita é um personagem muito interessante dentro dos arcanos maiores do tarô e de todos os arcanos. Por quê? Porque além de ser um convite ao recolhimento interior, o eremita é o sujeito da sabedoria prática. É o sujeito a quem você vai recorrer quando tudo mais dá errado. Porém, nessa leitura, ele traz um outro significado. Quando pensamos em eremita, ele tem a ver com reclusão, ele tem a ver com isolamento. Não descarto, e na verdade eu diria que tem uma forte tendência, afirmaria com 100% de certeza, caso isso não fosse uma arte divinatória que lida com probabilidades. Se fosse uma profecia, eu diria que é certeza. Mas eu não sou um profeta, eu sou um tarólogo. Então, nós temos aqui no eremita, colocado no fundo da questão, algo que é absolutamente próximo, que é a volta de medidas restritivas ou a intensificação de medidas restritivas onde já existem. Possivelmente com a decretação de lockdown e com outras medidas de circulação de restrição, fechamentos, as escolas reabrindo depois tendo fechado de novo e outras coisas do tipo. O eremita está dizendo, a mensagem é clara, se recolha. A mensagem é clara, se recolha, porque senão você vai colher os frutos desse negócio aí que é o julgamento. Né? Então, não é uma carta auspiciosa. Quando nós vamos para a síntese, nós temos um 8 de espadas. O 8 de espadas é das cartas mais preocupantes. O 8 de espadas, ele fala ao mesmo tempo de paralisia e aflição. Então o Brasil se encontra hoje, e nos próximos 6 meses, num cenário que vai oscilar entre o medo generalizado e a impossibilidade de resolução do problema que está posto. O 8 de espadas, quando estamos no tarô mitológico, por exemplo, é o momento em que, após haver cumprido a sua missão, que era matar a própria mãe, missão dada a Apolo, nós temos aí Atreu, Oreste, que é quem termina a maldição da casa de Atreu, entre as fúrias e Apolo. Apolo cobrando dele, né? Apolo não oferece a garantia, e ao mesmo tempo nós vamos ter as fúrias cobrando dele o crime de ter matado a mãe. Se ele não matasse, ficaria louco, porque Apolo enlouqueceria, e se ele matasse, as fúrias o atormentariam. Estamos realmente em uma situação muito, muito ruim nesse caso brasileiro. Tá? Então é um período de inércia quanto às políticas públicas, quanto ao desenvolvimento social, quanto ao enfrentamento da pandemia como um todo. E o 8 de espadas, como síntese, traz algo que devemos ter muita atenção. As coisas existem, não é um mundo cor-de-rosa, mas devemos ter em mente o seguinte: o pânico não ajudará em nada e ainda trará mais problemas além dos problemas óbvios que o vírus já traz. Então, essa é a síntese. Vou aplicar a minha técnica para podermos ter com um arcano maior algo mais concreto no que diz respeito a essa questão. Então vamos lá. 5 com 8, 13, com 20, 33, com 9, 42, com 11, 53, menos 22, todo mundo contando comigo, 31, menos 22, arcano 9, o eremita é a chave da questão. Portanto, a tônica dos próximos 6 meses será a de uma amplificação da doença a ponto de serem implantadas medidas absolutamente restritivas, ainda mais duras, no que diz respeito ao Brasil. Muito bem. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Espero em outras oportunidades trazer previsões, trazer outros temas. E até a próxima. Espero que tenham gostado.
Quem gostou, por favor, dá um like, compartilhe, me ajuda aí, certo? E até a próxima. Muito obrigado.